Eu acho o seguinte, estão falando desse moço aí do Missão, do Renan. Eu não concordo com 90% das coisas que ele falou no debate, 95%, 99%, mas tem uma que eu concordo, que é bomba atômica. Tem uma que eu concordo. É uma questão hoje em dia de sensatez para o mundo que nós estamos vindo. E eu não sou militarista, vocês sabem a minha posição aqui dentro, sempre souberam, mas o Brasil sem bomba atômica ele é indefeso. Durante entrevista ao UOL e à Globo, no dia 26 de julho, o candidato Renan Santos defendeu que o Brasil desenvolva armas nucleares para as próximas décadas. Ele citou a disputa entre Estados Unidos e China, as reservas brasileiras de terras raras e criticou o que chamamos de posição submissa do país no cenário internacional. Candidato, ao anunciar a candidatura no evento do seu partido, o senhor declarou uma prioridade na área da defesa: desenvolver uma bomba atômica no Brasil. O senhor, em entrevistas, foi categórico, disse que é obrigatório que o Brasil esteja armado e tenha bomba atômica. Candidato, o mundo enfrenta as consequências graves, severas da guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã com a justificativa de que o país desenvolvia um arsenal nuclear. Um momento de muita incerteza militar, política, econômica. Por que motivo, então, o Brasil deveria, nesse momento, enveredar por uma corrida nuclear, na sua opinião? Bom, excelente pergunta. O mundo está passando por uma mudança muito grande, como a Renata descreveu. O mundo está vivendo o fim do pacto pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos disputavam primeiro com a União Soviética quem mandava no mundo, e depois os Estados Unidos, após a queda do Muro de Berlim, se tornaram a grande potência global. Hoje, entretanto, os Estados Unidos vê a ascensão da China, uma outra superpotência, que vai formando novos blocos. O BRICS é um deles, o Brasil acabou se alinhando através do PT ao bloco do BRICS, e essas duas forças começam a se degladiar em cenário internacional. Primeiro em guerras em que eles não participam diretamente. Um exemplo é Rússia versus Ucrânia, outra é Israel versus Irã, e o Brasil começa a ver que está sujeito, de uma maneira passiva, submissa, como um agente menor, a essas disputas. No futuro, se o Brasil quiser ser uma das 5 maiores nações do mundo, que se presta a sentar na mesa com Estados Unidos, Índia, Rússia e China, ele vai precisar ter soberania sobre seu próprio território, soberania militar, e vai ter que discutir ter bombas atômicas. Dentre as principais nações do mundo, esse aqui é um ponto bem importante, que tem muito território, muita população e grande economia, e a gente blocar União Europeia, Rússia, Índia, Estados Unidos, China e Brasil, essas são as maiores nações, a única que não dispõe de armas nucleares é o Brasil. Eu não acho que o Brasil dispõe de condições, nos próximos 10 anos, de ter armas nucleares. Nem tem condição de fazer ainda a pesquisa e desenvolver isso. Mas o Brasil tem que iniciar um processo de recuperação de soberania, de pesquisa, para ele poder se sentar à mesa e discutir com o mundo. O Brasil quer sentar no Conselho de Segurança da ONU, e o Brasil ele tem que ter condições de ter uma arma atômica. Até porque, pelas razões que foram levantadas, Renata, o mundo vai olhar para o Brasil de maneira muito cheia de cobiça. O Brasil possui recursos naturais, recursos alimentares, energia, terras raras, e, portanto, o mundo não vai ver o Brasil de maneira passiva. Sabe que a Constituição brasileira determina que a atividade nuclear em território nacional só é admitido para fins pacíficos. Em outubro do ano passado, o deputado do seu partido, Kim Kataguiri, ele protocolou no Congresso uma proposta para alterar esse artigo da Constituição e autorizar o Brasil a ter armas nucleares. Eu queria saber, na sua avaliação, como é que reagiriam os países da América do Sul, os Estados Unidos? Isso não tensionaria ainda mais a relação com o governo americano? Definitivamente, se eu imaginar que vou tensionar a relação com os Estados Unidos, impondo ao mundo, olha, o Brasil tem uma bomba atômica agora, sim, o Brasil não está numa posição de exigir nada dos Estados Unidos, nem da China, que o Brasil está fraco. O que eu vejo é, o Brasil tem que fazer uma construção de soberania. A construção de soberania passa em reaver o respeito internacional pelo Brasil. O Brasil hoje é um vassalo da China, de acordo com a ação política do Lula, no cenário global. Onde há uma briga internacional envolvendo o interesse chinês, o Lula se pronuncia favoravelmente à China. Basta ver o conflito de Israel com o Irã, em que o Lula sai se pronunciando sem o Brasil ter nenhum ganho a favor do Irã ou a favor, por exemplo, da causa palestina. Mas mesmo que o senhor que demorasse para desenvolver essa arma nuclear, essa intenção, esse começo, mudando a Constituição brasileira, o senhor não veria problemas com relação aos outros países? Não, de maneira alguma. Os Estados Unidos da América, ele vai ter que sentar com o Brasil a partir de agora para a questão das terras raras, para negociar a própria soberania americana em parceria com o Brasil. Os Estados Unidos, a título de comparação para todo mundo entender, os Estados Unidos, para fazer um avião F-35, o principal jato deles, precisa de 0,5 tonelada de terra rara.
Os Estados Unidos não dispõem nem das terras raras no seu território, nem da extração, nem do processamento. Ele precisa comprar da China, que é o seu maior rival. Quem é o país que dispõe das segundas maiores reservas globais de terras raras? É justamente o Brasil. Os Estados Unidos vai ter que sentar com o Brasil para ter a própria soberania militar nas próximas décadas. Então, isso nos coloca numa posição... A falar... Renato, só terminar. Pois não. Isso nos coloca numa posição muito interessante para negociar com os Estados Unidos a construção de uma soberania Mas regional. sobre negociação mesmo, por exemplo, teria que convencer a Argentina, porque a base do acordo que fundou o Mercosul, por exemplo, estabelece que Brasil e Argentina devem renunciar a armas nucleares. O senhor quebraria esse acordo e apostar numa bomba atômica é a melhor maneira de negociar com a Argentina? Eu acho, no médio e longo prazo, sim. A não ser que o Brasil queira abdicar de ser uma potência. Eu vejo o Brasil como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos. E uma nação que será uma das mais importantes do mundo nos próximos 30 anos precisa ter armas nucleares. Nós precisamos fazer uma retrospectiva de trás para frente. O que nós seremos daqui 30 anos? Daqui 30 anos tem que ser uma nação soberana, que destrói o crime organizado, que lidera a América do Sul e que vai ter força para negociar com seus vizinhos para estabelecer, olha, se nós vamos liderar junto com nossos vizinhos, o nosso continente, para poder negociar em bloco, por exemplo, com os Estados Unidos ou China, nós vamos precisar ter força militar. Nós vamos precisar juntos trabalhar para a desconstrução dessa indústria do crime organizado que toma o nosso continente. E nesse sentido, sim, vamos ter que discutir a construção de armas nucleares. Isso é passo de uma construção de uma nação soberana. Eu volto a repetir. Se o Brasil quiser ser uma nação importante nos próximos 30 anos, o Brasil precisa ser uma nação poderosa. Se o Brasil não quiser ser poderoso, o Brasil vai ser submisso a projetos internacionais. Assim como o Brasil vem sendo submisso. Agora, candidato, uma decisão dessa magnitude, ela não depende apenas de uma declaração de intenção. E o programa do senhor não traz detalhes em relação a isso. Então eu pergunto ao senhor, em que estudo científico, técnico, o senhor se baseia para defender que o país deve desenvolver uma bomba atômica? Qual a autoria dessa pesquisa, desse estudo? E também, para concluir, de que maneira o senhor implantaria isso? Eu não preciso de um estudo científico para determinar que uma nação tem que ter força política para se proteger de outras nações. Eu posso trazer apenas dados da realidade. A realidade é muito clara. As nações mais poderosas do mundo dispõem de armas nucleares. E elas se fazem respeitadas por causa disso. A sua ideia é retirar o Brasil do Tratado de Não Proliferação de Armas? Necessariamente, e no momento certo. Apenas um país fez isso até agora, desde a Coreia do Norte. Sim, mas pelo menos a Coreia do Norte, por mais que seja um regime que eu considero opressivo e que eu não o respeite, pelo menos ele é respeitado internacionalmente de maneira que a Venezuela não foi. Ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania. O Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. O Brasil tem recursos naturais infindáveis. Se a gente quiser ser o eterno Zé Carioca no mundo, personagem engraçado, em que os gringos vêm aqui para fazer festa e que a gente exporta matéria-prima e recebe produto pronto, tudo bem, não fazemos armas nucleares, aceitamos nossa posição submissa. Agora, se a gente quiser ser uma nação séria e respeitada, nos próximos 30 anos nós precisamos ter armas nucleares, não para ficar arrumando briga, mas ter poder de dissuasão, para as nossas riquezas serem respeitadas. Se os Estados Unidos da América, que são uma nação hoje mais poderosa do mundo, não fizeram a lição de casa, deixar a China ficar com todo o processamento de terra rara do mundo nesse instante e ver de maneira cobiçosa o Brasil, nós vamos ter que olhar para os americanos e entender, se nós não tivermos meios de se defender, o que nós vamos fazer? Ora, nós vamos ter que reconstruir uma rede de alianças internacionais no mundo que vai se reconfigurar, isso é muito importante. Sérgio, eu preciso terminar isso aqui. O mundo vai mudar muito, o mundo vai se reconfigurar. Se nós não reconstruirmos essa rede e o Brasil se colocar de maneira soberana nesse mundo em conflito, o Brasil vai ser vítima desse novo mundo que vem aí. A ordem mundial pacífica acabou. As guerras descritas pela Renata estão acontecendo. E o Brasil vai ter que ser capaz de se defender nas próximas décadas. E aí, pessoal, qual que é a sua opinião? Você concorda com o candidato Renan Santos, do Partido Missão? O Brasil deve ter uma arma nuclear? Quem também comentou foi o comandante Robson Farinazzo. Veja a seguir. Acho que a gente tem uma vantagem nessa história toda, né? Que é o fato de que a bomba atômica voltou a ser discutida aí no Brasil, né? Então foi levada ao Jornal Nacional. E eu vou dizer uma coisa para você, gente. Quando alguma coisa entra no espectro político, ela vai ganhar a luz do dia mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde isso vai se tornar uma realidade. Tá? Então eu acho assim, eu vejo a coisa da seguinte maneira. Eu vi a entrevista do UOL, depois vocês vão lá, dentro do respeito, tá, pessoal? Ninguém precisa ofender ninguém para expor suas opiniões, tá?
vão lá e dão a opinião de vocês. Mas eu vi o vídeo, vou colocar aqui para vocês. Esse aqui, ó, tá até interessante, tá? Opa, peraí. Não é isso não. Olha. O vídeo é esse aqui. Né? Então, os jornalistas, o Leonardo Sakamoto, é um cara que eu admiro, eu gosto bastante dele. E o Josias de Souza, eles expõem os argumentos deles aí. Só que aí, você sabe como é que é internauta, né? Os caras vão lá, detonam, essa coisa toda. Eu acho que não tem necessidade de ofender ninguém, gente. Eu não acho que a vida seja dessa forma, né? Mas o que eu acho interessante, eu estava olhando os argumentos dos jornalistas, todos eles são facilmente refutáveis. Por exemplo, o primeiro argumento que eles usam é que o Brasil não tem tecnologia para fazer a bomba atômica. Pelo amor de Deus, gente, qualquer país tem. Dá mais o Brasil. Isso o Brasil tem sim, isso aí. Se você consegue enriquecer urânio, o resto é mera questão de você sintetizar aí de você fazer o arcabouço dos detonadores múltiplos aí, vai miniaturizando a coisa, você faz. O país faz a bomba atômica assim, a tecnologia de fabricação da bomba atômica está toda na internet. Bom, depois vem a história do plano do orçamento. Não tem orçamento para isso. Nós sabemos que no Brasil, para onde vai o dinheiro? O dinheiro vai para banco, o dinheiro vai para emenda, o dinheiro vai para um monte de bobagem. Né? A gente vem aquela sempre história. Porque a gente vai tirar o dinheiro da educação, da saúde. Porra, o dinheiro já não está indo para educação e para saúde faz muito tempo. Não é uma bomba atômica a mais, uma bomba atômica a menos que vai mudar isso. Depois se fala da Constituição Federal. Gente, olha só, essa Constituição foi feita para um mundo que não existe mais. A Constituição Federal Brasileira de 1988, ela foi desenhada para um mundo que não existe mais. Como o mundo que eles estão falando aí, desculpa, com todo respeito ao Leonardo Sakamoto, que eu gosto muito dele. Escuto ele quase todo dia. Mas com todo respeito a ele, Leonardo, vocês estão falando de um mundo que não existe mais e não vai voltar. Desculpa te dizer. Agora é chato até que um cara mais velho que você esteja vendo isso. E vocês são mais jovens e não estão percebendo isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, outra coisa. Os tratados. Porque o tratado disso, tratado daquilo. Os tratados foram feitos pelos Estados Unidos para que os países não pudessem emular o poder deles. Só que alguns países foram mais espertos, que nem a Coreia do Norte, falou, não, nós vamos ter a bomba assim para nos defender de vocês. Para evitar os massacres que vocês perpetraram o mundo afora. Então esse tratado, gente, desculpa, já não tem tanta... Aí vem a história das sanções. Olha, gente, o Brasil vai ser sancionado com ou sem bomba atômica. Vocês guardem o que eu estou falando. O Brasil vai ser sancionado com bomba atômica, sem bomba atômica, com foguete de São João, com traque, sem nada, pelado. Ele vai ser sancionado de qualquer jeito. Porque nós somos uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos. Tá? Gente, deixa o cara pra lá. Cada um vota em quem quiser. Eu estou falando umas coisas que eu acho bastante importante. Tá? Eu estou falando umas coisas que eu acho bastante importante para vocês aí. Que eu acho que a gente tem que olha, eu acho o seguinte. Estão falando desse moço aí do Missão, do Renan. Eu não concordo com 90% das coisas que ele falou no debate. 95%, 99%. Mas tem uma que eu concordo, que é bomba atômica. Tem uma que eu concordo. É uma questão hoje em dia de sensatez para o mundo que nós estamos indo. E eu não sou militarista, vocês sabem a minha posição aqui dentro. Sempre souberam, mas o Brasil sem bomba atômica ele é indefeso. Vamos lá. Depois a questão da corrida armamentista. Gente, a corrida armamentista ela vai vir quer você queira, quer você não queira. Se você quiser a corrida armamentista, ótimo, você vai sorrir muito daqui pra frente, porque ela tá vindo aí. Se você não quiser, paga de avestruz, cava um buraco no chão e bota a cabeça. Porque vem uma corrida, ela já tá aí, uma corrida armamentista com armas convencionais, ela tá acontecendo. A Turquia tá rachando o bolso aí de tanto ganhar dinheiro. Então, se vai vir uma corrida armamentista nuclear, não sei. Eu não sei dizer. Vamos lá. Aí depois o pessoal fala, a Coreia do Norte, não é? Você tem como padrão a Coreia do Norte? Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, que pouca gente sabe. Vou mostrar pra você.
mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é a Coreia do Norte hoje. O pessoal que fica tirando sarro da Coreia do Norte não tá vendo isso aqui, ó. Não tá vendo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Como Kim Jong-un fez uma transformação milagrosa da Coreia do Norte e se fortaleceu. O regime está mais rico do que nunca. Essa é a Coreia do Norte, ela está enriquecendo. Então, esses jornalistas estão falando desculpa, mas não sabem do que estão falando. A Coreia do Norte, ela tem um projeto nacional. Exatamente, foi pro... essa moça aí ganhou uma fortuna aí. A Coreia do Norte hoje, ela apostou num projeto nacional desenvolvimentista e ela tá indo de vento em popa, gente. Então, o pessoal que usa esse argumento da Coreia do Norte aí tá meio mal informado. O outro argumento é a questão de ameaça existencial. Ah, o Brasil não tem ameaça existencial. Como não tem, gente? Como não tem? Os Estados Unidos já invadiu o Panamá para tirar o presidente, invadiu a Venezuela para tirar o presidente, invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão e atacou o Irã. Como não tem ameaça existencial? Como não tem? Nós somos vizinhos de um predador. Nós somos vizinhos de um predador. Vamos lá. O Brasil não tem inimigo declarado, mas você precisa ter um inimigo declarado? Eu acho que não é assim, né? Aí o pessoal fala o soft power brasileiro, soft power. Eu não conheço nenhum país que tem soft power e que é rico. Se alguém souber de um país que é rico por causa de soft power, aponta para mim. Então, gente, depois vocês vão lá, assistam aí, né? Comentem respeitosamente, que eu acho que é isso que vale na internet.